Assim nos diz a palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pastor, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Já sentimos o Teu Espírito Santo entre nós. E nós Te louvamos por isso, Deus. Nós Te exaltamos por isso, Senhor. Nós Te agradecemos por isso. O culto tem exatamente este objetivo: Te adorar, ó Deus. Sentindo o mover do Teu Espírito, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, o derramar da nossa alma aos Teus pés, Senhor. E muito obrigado pela manifestação do Teu Espírito em nosso meio, Senhor. Agora queremos Te ouvir, ó Pai. Ouvir a Tua palavra pregada, fale poderosamente aos nossos corações, Senhor. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas que acima de tudo seja aquilo que Tu queres falar para as nossas almas, o nosso espírito, o nosso corpo, Senhor, o nosso intelecto, que nós saiamos da Tua casa de oração cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Para tanto eu vos peço, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda ação maligna e demoníaca, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que neste momento, ó Pai, a Limeira será tomada pelos Teus anjos, Senhor, e arrastarão para fora dos limites deste bairro todo e qualquer espírito contrário à Tua palavra, Senhor. E os corações, os ouvidos, Senhor, estarão livres para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que em torno da Limeira, neste momento, seja erguido uma muralha de fogo que os demônios não consigam ultrapassar, Senhor. E que enquanto houver uma igreja, qualquer uma das Tuas igrejas, ainda em culto de adoração ao Teu santo nome, esse muro permaneça lá e a ação demoníaca seja frustrada para a honra e glória do Teu santo nome. Que Tu sejas adorado nesse bairro, Senhor. Que Tu sejas adorado neste lugar, ó Pai. Que verdadeiramente cadeias sejam quebradas pelo poder da Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, poderosamente nesta noite. Esta oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, amados. Vamos caminhar, refletir alguns minutos debaixo desse tema aí, com base no texto que nós lemos. O texto que nós lemos muito conhecido, Jesus no jardim de Getsemane, naqueles últimos momentos, ele rogando ao Pai sobre o cálice que ele teria que tomar algumas horas depois, que seria a sua crucificação, a sua morte por crucificação ali no Calvário. E ele diz aos seus discípulos, naquele momento que estavam dormindo e não conseguiram orar para ele, a necessidade sobre orar e vigiar. E talvez seja um dos termos mais repetidos pelos crentes, né? Vigia, irmão, ora, irmão, orar e vigiar. Tem tantas canções que falam sobre orar e vigiar, tem hino do cantor cristão que fala sobre orar e vigiar. Talvez esse termo seja um termo tão conhecido, mas tão pouco compreendido na sua extensão, na sua profundidade. Hoje eu quero refletir com os irmãos nesse tema entre o espírito e a carne, o radar da vigilância. Entre o espírito e a carne, porque é exatamente esse contraponto que Jesus faz na palavra dele. É exatamente essa oposição que Jesus faz quando ele declara: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está fazendo ali um contraponto, uma oposição de um contra o outro, dizendo: olha, vocês têm um espírito dentro de vocês, que habita em vocês,
um espírito que está com vocês, e esse espírito está pronto, mas ao mesmo tempo vocês têm uma natureza que ela é carnal, que ela é pecaminosa, que ela inclina para o que é errado, ela inclina para o que é mal. E esta natureza carnal, ela é espiritualmente fraca, ou seja, ela não consegue manter as coisas do Senhor. Para resolver isso, para resolver essa guerra, para resolver essa batalha, para resolver esse cabo de guerra, esse braço de ferro. Como é que a gente chamava de braço de ferro no colégio? Aquele negócio assim? Queda de braço, isso, muito. Essa queda de braço, para resolver essa queda de braço, Jesus usa duas palavras. Ele diz para vigiar e orar. O segredo, o caminho, as ferramentas que levariam a Igreja de Cristo a conseguir superar a carne e o Espírito vencer, o Espírito que já está pronto, vencer uma carne que é fraca, ou seja, que vai buscar errar sempre. Ei, presta atenção, a tua carne vai buscar errar sempre. A minha natureza pecaminosa, a minha carne vai tentar me sabotar o tempo todo. O Espírito quer buscar adentro, mas a carne, ela quer buscar o caminho mais fácil, ela quer buscar o prazer, ela quer buscar a vantagem, ela quer buscar o comodismo. Isso acontecerá sempre, enquanto estivermos vivos. Isso acontecerá todo santo dia. O Espírito puxando para um lado, a carne puxando para o outro, como um cabo de guerra. O Espírito pendendo para um lado, a carne pendendo para o outro, como uma queda de braço. E a solução de Jesus Cristo para que nós possamos vencer é vigiar e orar. Há um radar, há uma ferramenta, há uma arma que Deus colocou à nossa disposição para que nós possamos vencer essa batalha, essa guerra, essa queda de braço. Como de manhã, eu quero começar a mensagem desta noite com base em experiências. Experiências que Deus me fez passar nesses últimos tempos. Experiências que Deus me fez passar nesses últimos meses. Os irmãos que estavam de manhã viram que eu trouxe uma experiência que Deus me fez passar na madrugada do dia 23 para o dia 24 de novembro, onde Deus me ensinou como Ele levanta os abatidos, onde Deus, ao me encontrar abatido, Ele me levantou e renovou as minhas forças. E foi isso que eu compartilhei com os irmãos nesta manhã, a maneira como Deus fez isso. Agora à noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma outra experiência que eu vivi com o Senhor. Eu estava, e aqui eu não vou citar nomes, eu não vou citar locais, eu não vou citar horários, eu não vou citar dias, isso não é importante. O importante é a experiência, é o que Deus faz com a gente. E eu estava ali, me deslocando para a minha casa, e ouvindo algo que tinham mandado para mim. E nesse algo, a pessoa, ela desabafava, ela confidenciava, ela abria o coração mostrando um problema que ela identificou e que ela não entendia como aquilo tinha sido possível. E ela me fez essa pergunta naquele áudio, e essa pergunta trouxe um reboliço, um terremoto para mim ali naquele local onde eu estava, porque essa pergunta mexeu comigo. Essa pergunta me confrontou com minha história. Essa pergunta me confrontou com a vida cristã. Essa pergunta me confrontou com os momentos em que nós, como servos do Senhor, estamos lá no alto da montanha, vivendo os melhores momentos que a gente poderia imaginar com Cristo Jesus e com o Salvador. Sabemos que a vida do crente, ela vai do alto da montanha, ela vai lá para o vale também, lá para o fundo do vale. Volta para o alto da montanha e em dado momento vamos de novo para o vale. E assim a gente vai seguindo nessa caminhada cristã. Mas
o questionamento dela para mim era: como pode uma pessoa que está no alto da montanha, uma pessoa que está vivendo seus melhores momentos com Deus, uma pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo, uma pessoa que está lendo a Bíblia, uma pessoa que está orando, uma pessoa que está voando nas asas do Espírito, que está sentindo a sombra do Onipotente, que está no esconderijo do Altíssimo, como pode uma pessoa vivendo esse tipo de momento cair? E eu confesso para os irmãos que quando ela me fez aquela pergunta, houve literalmente um reboliço de alma ali, ou o espírito se inquietou, a alma se inquietou, o corpo reagiu, e eu disse naquele momento: querido, é impressionante o tempo de Deus. O que eu vou te contar aqui pode parecer que levou horas, mas foi frações de segundos. Essa minha experiência com Deus, ela foi em frações de segundos. Um mundo acontecendo em frações de segundos. Enquanto terminava de ouvir aqueles áudios e ouvia essa pergunta, imediatamente eu transferi essa pergunta para Deus, e eu dizia mais ou menos para Deus: ela tem razão. Como é possível, no melhor momento, no ápice da comunhão, nas aulas do Espírito, nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo aos cultos, sentindo o agir do teu Espírito, como é possível cair? Como é possível viver um momento como esse cair? E naquela fração de segundos eu falava com Deus: e aí? O que eu respondo para ela? Porque esse questionamento também é meu. Como é que a gente nunca imagina? Ei, servo do Senhor, não existe tempo certo para cair. A gente nunca imagina que é possível cair. Mas mesmo você voando nas asas do Espírito, é possível cair. E naquele momento, essa fração de segundo, o Espírito Santo me deu a resposta na hora. O Espírito Santo me deu a resposta imediatamente. E a resposta foi uma palavra. Ele disse para mim o verbo vigiar. Quando ele falou vigiar, eu falei assim: o quê? Aí ele completou: faltou para ela vigiar. Como assim? E ali começou a abrir um leque de possibilidades. O Espírito Santo começou a tratar comigo esses vários ângulos dessa questão. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração dizendo: ei, meu servo, muitos servos bons e fiéis, quando estão vivendo no seu ápice de comunhão, caem porque não vigiam. Vigiar não é uma palavra bonita, não, Bíblia. Vigiar não é um versículo fácil de decorar na palavra do Senhor. Porque disse o Senhor aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito ministrou sobre a minha vida, dizendo: ei, vigiar não é isso, não é um versículo bonito, vigiar não é um verbo solto, vigiar não é uma palavra bonitinha para se cantar nos louvores, vigiar é uma ferramenta de guerra. E eu olhei para o Senhor, mas Senhor, por que faltou vigiar? Como assim? A vigilância é uma disciplina espiritual. Irmã Patrícia falou no estudo quarta-feira à noite sobre disciplinas espirituais no meio da batalha espiritual. E a irmã Patrícia trouxe ali exemplos de disciplinas espirituais que nós estamos abrindo mão, e por isso a gente não consegue vencer a batalha espiritual. E por isso Satanás é mais forte do que nós. Os demônios brincam na nossa casa, arrebentam na nossa família, arrebentam no nosso casamento, arrebentam nos nossos filhos, nos arrebentam no emprego,
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era para nós sermos mais fortes. É para a igreja ser mais forte. É para você ser mais forte. É para eu ser mais forte que qualquer demônio. Porque em nós há a presença do Espírito Santo. Era para ele sofrer e não nós. Mas tem sido o contrário. Casamento destruído, sonhos quebrados, filhos perdidos, vício, drogas e uma coletânea de pecados. Literalmente um álbum de derrotas. E o Senhor me apontou, falta vigilância. É uma disciplina espiritual igual todas as outras, ela não está abaixo das outras, ela é fundamental, ela é indispensável, mas a igreja do Senhor Jesus tem negligenciado a vigilância. Eu tenho negligenciado a vigilância. Eu estava numa reunião esses dias, foi muito engraçado, não sei, talvez não seja tão engraçado. E alguém mais empolgado da reunião me levantou, me pulou. Aí eu olhei para uma coisa, estava assim, quietinha, só observando. Eu falei assim, ei fulano, olha para a cara de Beltrana. Está vendo? Ela está pensando assim, que hospício foi esse que eu me meti? E muitas vezes nós somos assim. Nós deixamos as nossas emoções fluírem sem limites. A gente fala o que quer e bem entende, e a gente ainda coloca isso na linguagem mas eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Isso é falta de vigilância. Se a palavra de Deus diz lá em Provérbios, na tua boca há poder de vida e de morte. Se a palavra diz em Mateus, pelas tuas palavras serás condenado, ou pelas tuas palavras serás justificado. Quem te disse que você pode liberar as suas emoções e se comportar e falar do jeito que você bem quiser? Ah, pastor, mas eu surto. Imagina se todo mundo surtar junto contigo. Sai morte. Sabe o que te falta? Vigilância. Sabe o que me falta? Vigilância. E por não sermos vigilantes, a gente troca os pés pelas mãos, faz um monte de besteira e ainda põe na conta de que eu tinha razão. Eu fiz, mas o meu estava certo. Talvez eu nem deveria ter feito daquilo. Se talvez você nem deveria, então por que você fez? Porque faltou vigilância. Deus ministrava sobre o meu coração, sobre a necessidade de vigiar e como eu tenho prejudicado na minha vida por falta de vigilância. Ei querido, entenda uma coisa. Alguns exemplos de disciplinas espirituais. Oração. Essa todo mundo sabe. Todo mundo fala. Oração é uma disciplina espiritual. Você entende disciplina espiritual? Não pode substituir. Tem que estar lá. Quer que ele faça dos demônios? Tem que ter oração na tua vida. Oração na tua vida. Não é oração no teu domínio. São coisas diferentes. É oração na tua vida. E não apenas no teu domínio. Se é que você está me entendendo. Tem que ter leitura bíblica. E não é o texto bíblico que foi lido no domingo à noite para a mensagem. É a tua leitura bíblica. São disciplinas espirituais. Se você abrir mão delas, você vai ter. Tem que ter meditação na palavra. Não é mera leitura mais. Agora a gente evoluiu. A gente sai da leitura para meditar. Não existe a meditação sem a leitura. Mas pode existir a leitura sem a meditação. Você precisa ler
E você precisa meditar. É na meditação que o Espírito vai ministrar sobre você. É você parando para entender o que você está lendo. Peraí, eu li isso. Mas o que eu estou lendo? O que isso significa? Por que o Espírito está me dando esse texto? O que o Espírito está falando comigo? Isso é a meditação. São disciplinas espirituais o voto. Já falei sobre o voto, não vou repetir. São disciplinas espiritual a consagração. Já falei sobre consagração, não vou repetir. São disciplina espiritual o jejum. Já falei sobre o jejum. São disciplinas espirituais a adoração. Pode pegar isso. A adoração vai ter um monte dessas outras disciplinas. É uma vida de adoração. E talvez você diga, vida de adoração, então eu tenho que sair louvando por aí. Seria bom se tu ficasse louvando por aí. Mas deixa eu te dizer, quando Jó recebeu a notícia, ele adorou o Senhor e ele não cantou nenhum louvor. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava adorando a Deus. A adoração é uma disciplina espiritual. A adoração é uma ferramenta espiritual. A adoração é uma arma espiritual para que você possa vencer Satanás, seu demônio, os pecados, as tentações, o teu eu. De vez em quando eu fico irritado no trânsito e eu quero arrumar confusão, mas eu tenho que vencer o meu eu. E para vencer o meu eu preciso das disciplinas espirituais, os cânticos espirituais. Há entre vós alguns doentes, alguns fracos na fé, orai, chamam de irmãos, beberam, unja ele com óleo, a oração da fé salvará o dia. Mas se há entre vós alguém contente, a palavra do Senhor diz que eu devo cantar louvores. Porque os louvores são disciplinas espirituais. É uma ferramenta dada por Deus para a nossa vida. Se há alguém entre vós contente, cante louvores. Isso vai potencializar a minha alegria. Isso vai quebrar cadeias. Todos os hinos que nós cantamos no momento de louvor foi depois de eu refletir na palavra do Senhor, de eu ouvir testemunhos, de eu orar ao Pai e dizer: Aline, esses hinos aqui a gente consegue cantar domingo? Porque o Senhor me revelou coisas. O Senhor disse: ei, no louvor vocês quebram brilhantes. O Senhor me revelou que no louvor a gente anula trabalho de feitiçaria. O Senhor me revelou que no louvor a gente cura doenças que foram colocadas por algum demônio em nós ou na pessoa. No louvor a gente quebra cadeias, mas não é qualquer louvor. Não adianta sair cantando qualquer coisa, não vai resolver. Tem que ser louvores que nos levam à sala do trono para adorar a Deus. O que você testemunhou aqui nesta noite não foi por acaso. Foi algo que Deus colocou no meu coração no meio da semana. Por isso foi trazido daqui. E por isso você viu o agir de Deus em nosso meio. A única coisa que eu fiz, meu amado, foi tomar posse de uma disciplina espiritual chamada cânticos espirituais. Quantas disciplinas espirituais você tem deixado para lá? Você está abrindo mão, e por abrir mão o diabo está te bagunçando. Está me bagunçando. Que essa seja a noite de nós tomarmos posse das disciplinas espirituais em nome de Jesus. Amém. E entre essas disciplinas espirituais, a que o Senhor destacou naquele momento que estava ali me deslocando, ouvindo os áudios, conversando, foi essa: vigiar. É necessário vigiar. Mas talvez você me pergunte: mas o que é vigiar, pastor? Vigiar é a disciplina de reconhecer a proximidade da tentação, a proximidade do perigo,
a proximidade do pecado antes que a tentação, o perigo ou o pecado se torne um ato. Isso é vigiar. Lembra do tema da mensagem? Oh, Jesus, agora vai dar ruim. Qual é o tema da mensagem? O tema da mensagem entre o espírito e a carne. O radar da vigilância. A vigilância é um radar na tua vida espiritual. Ei, você lembra o que é um radar? Aqueles aparelhos espalhados pelo território que lançam sinais e que na tela do radar, quando alguém invade aquele perímetro, o radar acusa e mostra, e fica lá aquele pontinho aparecendo. Agora não é mais pontinho, agora está moderno. Se for avião, agora aparece o desenho do avião bonitinho, aparece até lá o prefixo do avião, aparece tudo, porque o negócio está moderno. Ei, o radar espiritual da vida do crente se chama vigilância. Você tem que estar atento, você tem que estar vigilante. Aquilo que vai se aproximando de você, e quando ela se aproxima, a vigilância logo aponta e vai monitorando. Olha, está aqui, agora está aqui, agora está aqui, agora está aqui, está chegando cada vez mais perto. Ei, está na hora de lançar a mão das outras disciplinas. A primeira disciplina espiritual é a vigilância. Me mostra o perigo, aonde ele está e a rota que ele está fazendo, aonde ele quer me atingir. As outras disciplinas espirituais, a gente vai para a guerra. Vamos para o combate para derrubar o inimigo que entrou no nosso território. Como uma pessoa voando nas asas do Espírito consegue cair, amor? Porque não vigiou. O radar está desligado. E o Espírito Santo não vai fazer a parte que é dele, a parte que é dela. O Espírito Santo vai fazer a parte que é do Espírito. Qual é a parte do Espírito? Tu tem um radar, cara. Coloca ele para funcionar. Tu está na área do Espírito, mas você está ali como se fosse um passeio, como se nada pudesse te atingir, nada pudesse te derrubar. Vai tomar uma pedrada, nem sabe de onde vem, vai cair. Imagina cair das asas do Espírito. Acredite, o tombo é grande. Não é maneiro, não é legal, não é fácil. A sensação que você tem é que nunca mais você vai ser restaurado. E o que faltou para impedir que caia? Vigiar. Eu não vigio quando? E aí nós vamos para exemplos práticos para você entender. Eu era namorador ou namoradora. Agora sou convertido, servo ou serva do Senhor Jesus. Mas era lá no mundão, o que você era? O que você era? Namorador ou namoradora. Agora é convertido. Você deixou de ser namorador e namoradora? Olha o dedinho. Continua. Quem é rei nunca perde a majestade. Sabe as mães? Sabe aquele menino que se você soltar de perto de uma menina, ele não sabe nem dar boa noite. Ele se enrola todo. Ele gagueja porque não sai nada. Então, se ela não der uma ajudinha, sai namoro não, você vê. Não vai ter namoro nenhum se ela não der uma ajudinha. Porque ele está todo embananado, ele sabe nem falar. Só que você é diferente, você é namorador, você é galanteador. Você tem as manhas, você sabe o que falar, você sabe como se comportar, você sabe como se aproximar, você sabe a frase a ser dita. Você se converteu, tu não deixou de ter essa característica não, servo do Senhor. E se você não vigiar, você vai cair ali. Você está compreendendo o que é vigiar? Quem está compreendendo diz amém. É isso. Eu escrevi ali assim: eu era namorador e fico em uma roda de amigos, o assunto se torna as maneiras de trair o prazer que isso causa.
Cara, tu era um namorador, agora está casado, está na roda de amigos, que já nem deveriam ser teus amigos, mas são teus amigos. Está lá, eles traem a esposa, ela trai o marido, vai por aí afora. Estão contando aquele monte de história de como é maneiro, de como é legal, de como é maneiro. O que vai despertar em você, servo do Senhor? O velho homem. Simples assim. Pastor, mas eu estou orando. Pastor, mas eu estou jejuando. Pastor, mas eu estou lendo a Bíblia. Pastor, mas eu venho para o culto, eu canto louvores, eu faço voto, eu jejuo, eu vou para monte. Mas você não está vigiando, varão. Não está vigiando, varão. Vai cair. Porque você desligou o radar. O radar não pode estar desligado. O radar tem que estar ligado. Você está naquela roda de conversa, quando o primeiro falou o primeiro assunto, você, opa, permissão para retirar. Meia volta ao mover, rompe marcha e vai embora. Foge! Porque se ficar lá, vai cair. Segundo exemplo que eu neguei, eu era alcoólatra. E fico em festas onde há bebidas alcoólicas. Cara, você tinha problema com bebida alcoólica. Jesus te converteu, te transformou, te lavou, te remiu. Você agora é uma ovelha limpinha, lã, um espetáculo a tua lã. Só que a ovelha resolveu ir para o meio do lamaçal. O que vai acontecer com a ovelha no meio do lamaçal? Agora eu estou transformado em remido, meu. Quando pegar aquele sol de 40 graus, depois do jogo de futebol, sol de 40 graus, aquela carne já com aquela gordurinha pingando, o camarada com aquele copo de cerveja estalando de gelado perto de você, radar desligado, radar da vigilância desligado, pecado. Não há como abrir mão dessa ferramenta espiritual chamada vigilância. Por isso Jesus falou: vigiai e orai. É outro assunto. Vigiar é uma coisa, orar é outra. Vigiar é estar atento. Vigiar é identificar essas situações antes que elas se tornem um ato. A oração é a conversa com Deus. Eu estou vigiando porque eu estou orando. Não, filho, você está orando. Você precisa vigiar. Estar atento a isso. Eu não bebo, mas eu tenho uma adega de enfeite. Eu acho tão bonitinho, pastor. Coloca lá o vinhozinho torto, esse lá torto vai ser a tua vida, certo? Porque a hora que tu discutir com a tua mulher, tu vai discutir. Você é um anjo, mas ela não é. Tu vai discutir. Ou às vezes é o contrário, ela é um anjo, você que não é. Vai discutir. No meio da madrugada, a cabeça desse tamanho cheio, está lá o lixo. Vem. Aí você vai tomar uma dosinha do uísque, vai bater aquele peso na consciência, vai pegar um pouquinho d'água, vai colocar lá dentro da garrafa para completar, para ela não ver no dia que você bebeu. Mas o pecado já está feito. E o que faltou? Vigiar. Eu tenho problemas com pornografia e coloco o computador com a tela escondida. Tu tem problema com pornografia, o teu computador está lá dentro do teu quarto, a tela virada para a parede, um lugar que ninguém passa, você acessa o teu computador nas horas que não tem ninguém dentro da tua casa. Por que você botou o computador naquela posição? Porque se eu botar naquela posição, meu pai vai ver, minha mãe vai ver, meu irmão vai ver, eu tenho vergonha. Então não escuta! Deixa o computador mais à vista possível, para que você não caia em tentação. Vigie! Você precisa vigiar. Esse radar tem que estar ligado, funcionando. Eu era pé de valsa. Quem sabe o que é pé de valsa aí? Os mais novos não vão saber o que é pé de valsa, né? Mas eu digo era pé de valsa. Normalmente o pé de valsa naquela época era o cara que gostava do forró, né? Gostava do forró, a música e tal. Era pé de valsa. Tem o pé de valsa moderno. Você não pode ouvir uma música. A menina não pode ouvir uma música que ela já está rebolando.
E aí, para usar esse dom para Jesus, ela vem para o grupo de coreografia. Eu vou dançar, mas vou dançar para o Senhor. Pelo menos vai rebolar, tá bom. Já estamos evoluindo, né? Aí você, com essa característica, não pode ver uma música que o corpo já vai sozinho. Vai sozinho o corpo. Aí você vai ficar no meio dos seus colegas que são da dancinha. É isso mesmo. Você vai fazer videozinho com os amigos com funk tocando. Daqui a pouquinho está o crente fazendo o quê? Dançando funk. E escandalizando o nome do Senhor Jesus. Ah, mas eu danço funk só com os amigos íntimos. Sabe o que os amigos íntimos pensam quando você está dançando funk? Olha lá o servo do Senhor. Olha lá, servo do Senhor. Mas são meus amigos, sim. Mas são escravizados por Satanás e seus demônios. Ah, mas é só com os parentes. Sabe o que os seus parentes pensam? Olha lá, aqueles que dizem que é crente. Ah, mas nunca falaram isso para mim, mas acredite, eles estão pensando. Por que eles estão pensando? Porque o demônio está ali influenciando eles. Não estou dizendo que eles estão com o demônio, não é isso não. Não confunda as coisas. Uma coisa está sendo influenciado, outra coisa está possesso. Não tem possessão nenhuma ali. Mas não tem aquele capetinha que fica no ouvido? Crente igual ele? Você imagina? Ele passa a ver o pastor Amós irado no trânsito, querendo arrumar confusão com todo mundo. Tu acha que ele vai dizer assim: olha, esse Amós é descontrolado, né? O que ele vai dizer? Ó, pastor, ser pastor assim. Entende, servo do Senhor? Não tem lugar seguro para pecar. Não tem lugar em que você está com a licença, a carta branca do Espírito Santo de Deus para pecar. Pecado é pecado aonde você estiver. Tem que vigiar. Tem que consultar o Espírito Santo. Tem que ter a aprovação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo aprovou, vida que segue. Mas se não tem a aprovação do Espírito Santo, faz o básico, servo do Senhor. Vigia. O último exemplo que tem ali. Sou comunicativo e articulado. Me cerco de amizades que me afastam de Deus. Você faz amizade assim. Está cheio de melhores amigos. Cheio de melhores amigos. Colega em tudo quanto é canto. Normalmente é sanguíneo, né? Tem esse negócio, é sanguíneo. Só que essas amizades, por mais que sejam boas para o teu ego, que te massageiem, que você viva um momento muito bom com ele, estão te afastando do Senhor. E por que elas estão te afastando do Senhor? Porque você desligou o radar da vigilância. E agora tu acha que qualquer amizade é amizade para você? Ei, não é. Você precisa religar esse radar da vigilância e ver se ele vai apitar. Porque Deus não te deu uma ferramenta que não funciona. Se aquela amizade desagrada ao Senhor, Ele vai falar ao teu coração. Vai aparecer no radar. Você pode não querer agir, mas que você foi avisado, você foi. Último exemplo para a gente encerrar a mensagem desta noite. Você está namorando, filho. Você está namorando, filho. Aí você fica em casa sozinho com o teu namorado, com a tua namorada. Pastor, mas não aconteceu nada hoje. Pastor, mas não aconteceu nada amanhã. Pastor, mas não aconteceu nada depois de amanhã. Vai acontecer. Simples assim. Você vai ficar. Você é ser humano. Não pode. Você não pode ficar sozinha com ele na casa dele. Você não pode ficar sozinho com ela na casa dela. Não tem que ficar um dormindo na casa do outro. Isso está errado.
Mas o pai está lá, a mãe está lá, o tio está lá, a avó está lá, o cachorro está lá, o papagaio está lá. No mínimo já ficou um mau testemunho. Quem estiver saindo da casa dele, quem estiver saindo da casa dela, vai pensar o quê? No mínimo, ficou um mau testemunho. Como que você não consegue enxergar isso? Como que você não consegue ver isso? Tem um radar que está desligado na tua vida. E você não consegue enxergar o perigo. Você não consegue enxergar a armadilha. Você não consegue enxergar que aquilo ali é uma cilada que Satanás e seus demônios estão fazendo para te derrubar. É necessário, entre o espírito e a carne, que o radar da vigilância esteja ligado em nossas vidas. Que eu e você saímos desta casa de oração nesta noite, conscientes de que temos uma ferramenta sim, dada pelo Senhor, para nos abençoar e para nos livrar de muitas dores, muitos problemas e muitas quedas. É o radar da vigilância. Vigiai e orai. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Amém?